Há uma experiência que quase todo ser humano já teve, embora poucos saibam nomeá-la com precisão. Me refiro à solidão, mas não a solidão de quem está sozinho em um quarto, por exemplo. Essa é simples e tem remédio conhecido. A solidão a qual me refiro é existencial, porque ocorre como ambiguidade quando supostamente não devemos nos sentir sós. No meio de uma festa animada, por exemplo, ou numa conversa entre amigos próximos, ou até mesmo nos primeiros anos de um casamento feliz. É a sensação súbita, difusa e perturbadora de que, de fato, ninguém está aqui dentro onde só você está. Você pode chamá-la de vários nomes. Alguns chamam de estranheza, outros de angústia, outros simplesmente mudam de assunto e pedem mais um copo de bebida. Mas o fato de que essa sensação retorna, e ela sempre retorna, sugere que não se trata de uma alteração dos nervos, de que ela diz algo sobre nossa condição. Cada ser humano habita uma realidade que ninguém mais pode ocupar. Você vê o mundo de um ângulo que é irredutível ao ângulo de qualquer outra pessoa. E eu não estou me referindo apenas a opiniões e gostos. Isso seria leviano de minha parte. Eu me refiro a algo mais fundamental. O ser que experimenta é sempre singular, sempre interno, sempre em algum grau inacessível. Você pode descrever sua dor ao médico, seu medo a um amigo, sua alegria a um amante, mas a dor em si, o medo em si, a alegria em si, isso não atravessa fronteiras. Palavras são pontes, mas pontes têm seus limites. A outra margem continua sendo a outra margem. E aqui eu antecipo uma possível objeção razoável. Você talvez diga, mas a linguagem existe exatamente para isso. Comunicar-nos. Sim, a literatura inteira é a prova de que algo passa de uma consciência para outra. Quanto a isso, você está certo. Em parte. A linguagem é uma maravilha real e seria desonesto se eu negasse isso. Quando leio um bom romance e reconheço num personagem algo que nunca soube nomear em mim mesmo, algo passou do personagem e suas vicissitudes para mim. Mas note o que exatamente passou. Não a experiência bruta do personagem, mas uma representação dela, mediada por palavras, filtrada pelo meu próprio aparato intelectual. Reconheço porque já havia algo em mim para ser reconhecido, mas a linguagem não suprime a solidão ontológica. Ela pressupõe e opera apesar dela. Pense numa analogia simples. Dois músicos tocam a mesma peça em salas separadas ao mesmo tempo. Porém, eles podem estar perfeitamente sincronizados, produzindo os mesmos sons, sentindo algo semelhante. E ainda assim, o que cada um ouve é o som na sua própria sala. A acústica, a temperatura, a posição do corpo, tudo isso é intransferível. A partilha é real, mas é a partilha de duas experiências paralelas, não a fusão de uma experiência única. O amor entre pessoas funciona do mesmo modo. Não é a dissolução de dois em um, mas a aproximação de dois que permanecem na raiz distintos. E por que isso é importante? Porque confundir a solidão ontológica com um problema a ser resolvido é cometer um erro de categoria. É como tentar curar a fome com música. A solidão acidental, a que vem do isolamento, da rejeição, da perda, essa tem remédio e devemos buscá-la com seriedade. Mas a solidão que estamos examinando não é um defeito de instalação. Ela é constitutiva do que significa ser este ser humano e não outro ser humano.
Eliminá-la seria eliminar a individualidade. E aqui está o ponto em que a coisa se torna mais interessante. Se a solidão ontológica é inerente à condição humana, então ela não pode ser satisfeita por nenhuma criatura, por definição, pois toda criatura também a possui. Há qualquer coisa de lógico, portanto, na afirmação de que o único alívio real para essa solidão específica viria de uma fonte que não compartilha dessa limitação. E não me apresso a nomear essa fonte, embora ela esteja subentendida. Limito-me a observar que o formato do vazio é revelador. O formato da fome nos diz que existe algo chamado alimento. O formato da solidão, infinitamente interna, irredutível a qualquer contato horizontal, tem a forma de algo que precisaria vir de fora da condição criada. E não estou aqui fazendo uma argumentação religiosa. Ao menos, não ainda. Estou fazendo um argumento ontológico e antropológico. O ser humano é a criatura que se surpreende com a própria interioridade, que a descobre vasta demais para ser preenchida por outro interior igualmente finito. Isso é um dado. O que se faz com esse dado é uma pergunta diferente e maior. Por ora, basta ter visto o quarto sem janelas para fora, mas com uma porta que abre, talvez para cima.